Pois é, e os atritos entre a Câmara e o Supremo não param por aí, inclusive há um clima de insatisfação, porque 2 semanas após a entrada do Republicanos e do PP no governo Lula, a Câmara virou novamente um palco de insatisfação com o governo, com o Executivo. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, decidiu cancelar as sessões previstas após a pressão dos ruralistas. A gente recebe aqui no Jornal Jovem Pan a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa noite para você. Que situação complexa, hein? Quais os detalhes? Situação complexa mesmo, viu, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Por exemplo, hoje é um dia, quarta-feira, é dia de bastante movimento, normalmente aqui dentro da Câmara dos Deputados. Mas o que a gente vê é um salão verde bem esvaziado, um plenário da Câmara bem esvaziado. Por quê? Justamente porque o presidente da Câmara cancelou uma série de reuniões e até sessões, nem convocou sessão para o plenário da Câmara, porque há uma forte oposição para fazer obstrução a todas as pautas que vão caminhar aqui dentro da Câmara dos Deputados. Pelo menos 18 frentes parlamentares, o Partido Liberal e o Partido Novo já sinalizaram que vão obstruir tudo que entrar na pauta, justamente dando um recado ao Supremo Tribunal Federal por conta da questão envolvendo a separação, a interferência em pautas que deveriam ser trazidas para o Legislativo, em pautas que deveriam ser prerrogativas do Legislativo e estão sendo tratadas dentro do Supremo Tribunal Federal. Há pouco a gente... Bom, Yasmin já complementa as informações, já Yasmin complementa, e falando sobre esse imbróglio em relação à Câmara dos Deputados, Dora Kramer, eu quero saber de você o seguinte: claro que os políticos publicamente falam uma coisa, mas nos bastidores tem algumas leituras que a gente consegue fazer, mas nem tanto. Será que tem a ver com a fatia da Caixa Econômica Federal, que poderia ter algum tipo de interferência no presidente da Câmara, Arthur Lira? Tiago, matou a charada, tá? Porque semana passada, eu tô achando que é isso, porque semana passada o Arthur Lira deu uma entrevista em que ele se posiciona praticamente como dono da Caixa Econômica, dizendo que o acordo é porteira fechada, as 12 vice-presidências e tal. Pegou mega mal, né? E aí o presidente Lula vai reagir como? Dizendo, olha, não tem pressa nenhuma, a Caixa vai ficar sei lá para quando, já estão falando que fica para o fim do ano, então eu acho que tem sim uma coisa a ver com a outra. Tá estabelecido aí uma, como chama aquela negócio, não é queda de braço, é quando puxa a corda, um puxa para um lado, outro puxa do outro. Cabo de guerra, né? Cabo de guerra, isso é um cabo de guerra, que aí a gente vai ver quem é que vai levar a melhor, né? É claro que a Câmara tem um instrumento poderoso, mas por enquanto também não tem nenhuma urgência. A urgência, o que tem de mais importante lá para o governo, está no Senado, que é a reforma tributária. Aliás, Ocoba, esse cabo de guerra pode durar ainda um bom tempo, porque o presidente Lula se opera nessa semana, vai ficar afastado, e não sei se isso vai ficar nas mãos de Geraldo Alckmin, né? Pelo contrário. Pois é, mas se nada mudar, vai continuar, porque está assim desde o começo, né? Sim. Desde a transição, começou o governo, Arthur Lira, presidente, com recorde de votação na Câmara dos Deputados, e desde o começo ele estabelece esse cabo de guerra da Câmara com o governo, sempre querendo um pouco mais. Isso movimenta até a credibilidade do próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porque há sempre muita insatisfação e nada satisfaz os parlamentares da Câmara dos Deputados. Acredito até que isso tenha influenciado essas últimas decisões do Rodrigo Pacheco, porque ele começou a ensaiar a questão de contra a reeleição, algumas decisões de talvez nem aprovar a mini-reforma eleitoral a tempo das eleições para o ano que vem, começou a dar uma dificultada na coisa, porque está vendo que lá na Câmara está dando certo, o tempo todo o Arthur Lira coloca uma dificuldade e consegue alguma coisa. Isso pode estar prejudicando aí, talvez, a governabilidade do presidente Lula diante de tanta insatisfação. Vamos ver como é que isso vai se resolver agora. Só uma coisa, a Dora falava sobre a reforma tributária. Nessa quinta-feira, o relator Eduardo Braga deve receber um documento do Tribunal de Contas da União e a gente vai acompanhar.